Começa daqui a pouco no Fórum de Guarulhos a audiência de instrução do processo sobre a morte da advogada Mércia Nakashima. A justiça vai ouvir testemunhas e acusados do crime que chocou o Brasil. Preste atenção agora à reportagem da Lara Mota. Nos próximos dias, o destino de Misael Bispo de Souza vai ser definido. O ex-policial é acusado de ter matado a ex-namorada, Mércia Nakashima, em maio deste ano. O crime chocou o país. Depois de ficar dias desaparecida, a advogada foi encontrada morta na cidade de Nazaré Paulista, interior de São Paulo. Ela foi jogada junto com o carro em que estava dentro de uma represa. Começava a busca pelo assassino. Misael, que sempre se declarou inocente, teve a prisão decretada, mas não chegou a ser detido. Está livre graças a um habeas corpus. O ex-policial vai participar da audiência de instrução, que começa hoje em Guarulhos. Ele foi intimado e pode ser preso caso não compareça. O juiz vai ouvir as testemunhas e os acusados pela primeira vez. Aquele que faz a acusação, que acusa alguém de ter feito algo, tem que levar ao juiz elementos que comprovem que aquele fato realmente aconteceu. O outro réu, que também está em liberdade, é o vigia Evandro Bezerra Silva, acusado de ajudar Misael a cometer o crime. Além deles, 25 pessoas serão ouvidas na audiência. A testemunha, primeiro ela é inquirida por quem? Ela é inquirida pelo juiz, depois ela é inquirida pela acusação e depois ela é inquirida pela defesa. Então são feitas perguntas para esclarecer, para que ela esclareça aquilo que ela tomou conhecimento, daquilo que ela sabe a respeito da acusação. 2 testemunhas foram indicadas pelo juiz e vão falar sobre o rastreador do carro do ex-policial militar. O rastreador teria mostrado que ele esteve em Nazaré Paulista no dia do assassinato. 8 testemunhas são da defesa de Misael. 5 amigos comuns dele e de Mércia. Uma ex-empregada doméstica que conviveu com o casal. A ex-esposa de Misael. E o delegado relator do caso, Antônio de Olim. Ele é arrolado pela defesa, mas ele vem falar, obviamente, sobre o que ele apurou durante a investigação. Então, acreditamos que o depoimento dele seja muito importante para corroborar, inclusive, o que foi feito na investigação. A esposa, a ex-mulher do Misael, ela registrou já a ocorrência de violência, tendo o Misael como autor de lesão corporal, de ameaça, inclusive contra a mãe dela. Eu não sei o que ela vem trazer no processo. Ela vai lá para explicar. Eu quero saber também, todo mundo quer saber. Por que ela fez esses boletins de ocorrência, o que aconteceu, como era o relacionamento dela, como é o Misael hoje com ela e com a filha. 8 testemunhas são da acusação, entre elas os 2 irmãos de Mércia, Cláudia e Márcio Nakashima. O pescador, que estava na represa e presenciou o momento em que o carro da vítima foi jogado na água. O guardador de carros do Hospital Geral de Guarulhos, que teria visto o veículo de Misael parado no estacionamento. Um frentista do posto em que Evandro trabalhava. 2 amigos da família. E o investigador que cruzou os dados telefônicos dos suspeitos, comprovando que eles estiveram em Nazaré Paulista. 8 testemunhas são de Evandro, 7 amigos ou familiares do vigia e o pescador, que também foi indicado como testemunha da defesa. Não existe uma previsão de quanto tempo vai durar a audiência, mas a expectativa é de que o juiz só anuncie a decisão dele depois que o Tribunal de Justiça de São Paulo julgar o habeas corpus de Misael Bispo de Souza, o que só deve acontecer na quarta-feira. É esse habeas corpus que vai dizer se Misael permanece ou não em liberdade. O que eu entendo é que a prisão dele, nesse caso concreto, é necessária para que ele não use da influência que ele tem aqui na comarca para intimidar testemunhas e intimidar jurados nesse caso. A minha visão é que o comparecimento dele, exatamente isso, mostra que não há motivo para a prisão de Misael, porque ele está comparecendo, inclusive, na sua própria audiência. Esse é um dos requisitos básicos para uma pessoa responder em liberdade, entendeu? Colaborar com a instrução do processo.
Também na próxima quarta-feira, o tribunal deve julgar se o caso fica em Guarulhos ou vai para a Nazaré Paulista. Até lá, a polêmica entre defesa e acusação deve continuar. Para que alguém seja pronunciado, ou seja, encaminhado a júri, é necessário que haja indícios suficientes de autoria. E isso há sobejamente no processo. O que a defesa espera é a impronúncia, né? Que o Misael não vá para júri, porque ele é inocente. O que a defesa espera é isso, que no final se faça justiça. Vamos agora ao vivo ao Fórum de Guarulhos, onde está a repórter Natália Arcuri. Natália, bom dia. Como está a movimentação por aí? A audiência já começou? Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Olha, nós estamos a poucos minutos da audiência começar, mas todas as testemunhas de acusação já chegaram aqui ao Fórum de Guarulhos. Inclusive, o juiz Leandro Bittencourt Cano já informou que hoje só serão ouvidas as testemunhas de acusação. Amanhã e depois de amanhã devem ser ouvidas as testemunhas de defesa e também as testemunhas arroladas pelo próprio juiz. Nós conversamos agora há pouco com a família, que chegou bastante emocionada aqui ao Fórum de Guarulhos, mas eles estão confiantes que ao final dessa audiência de instrução, o juiz vai decidir pela decisão em júri popular do julgamento de Misael Bispo de Souza e Evandro Bezerra Silva. Falando no Misael, ele não entrou por essa portaria principal onde nós estamos agora, ele teve que entrar por uma outra entrada aqui do Fórum de Guarulhos, por causa do tumulto causado aqui pela imprensa. E o nosso contato lá dentro da sala de audiência diz pra gente que assim que Misael entrou na sala, a família se comoveu bastante, chegou a chamá-lo de Judas e disse que desta vez a justiça será feita. Celso, eu vou conversar agora com o advogado criminalista João Ibacho Júnior, que vai explicar pra gente o que deve acontecer durante esta audiência. Doutor, bom dia. Essa audiência, ela tem exatamente qual finalidade? O que pode acontecer até quarta-feira por aqui? Bom dia. Essa fase do processo visa justamente apresentar ao juiz, ao advogado e ao promotor todos os elementos de prova, os que já foram colhidos no inquérito e os que estão sendo colhidos agora durante o decorrer do processo. Essa fase também tem a função de apresentar o que a Constituição chama de contraditório, ou seja, o esforço, a luta, a batalha entre a acusação e a defesa para que a decisão seja justa ao final. Os advogados de defesa tentaram até barrar essa audiência, tentaram impedir que ela acontecesse hoje por causa de um laudo que só foi anexado ao processo na sexta-feira. Isso realmente poderia ter acontecido? Ao que parece, a juntada do laudo, que já havia sido requisitado antes, ocorreu somente no fim da semana passada, na sexta-feira. E a defesa teria o prazo de 5 dias para examinar esse laudo. Até porque, ao que parece, esse laudo envolve o depoimento de uma das testemunhas que vai ser ouvida hoje, que é uma testemunha de acusação. Então, é um pedido válido, né? Uma vez que havia possibilidade de influenciar nas perguntas a serem feitas a essa testemunha. Mas agora nós já vimos que a audiência vai acontecer, inclusive daqui a pouquinho deve começar. Outra coisa que eu queria perguntar para o senhor, na quarta-feira, como a gente viu na reportagem, deve ser julgado o mérito do habeas corpus. Essa audiência pode mudar alguma coisa na decisão dos desembargadores que até agora deixaram o Misael e o Evandro soltos? Então, são duas coisas. O fato da audiência acontecer hoje não impede que a defesa, entendendo-se prejudicada pela juntada tardia do laudo, entre com algum tipo de recurso para questionar isso. A segunda coisa, com relação ao habeas corpus, não há um vínculo direto entre essa audiência e o julgamento do tribunal. É claro que, se no decorrer da audiência alguns elementos que demonstrem que há possibilidade de ofender a ordem pública, então aí pode ser que o tribunal caminhe para decretar a prisão dele.